Quando se fala em notebook Windows, normalmente pensamos em modelos com CPUs da Intel ou da AMD. Só que isso está mudando com a chegada da Qualcomm e sua família de chipsets Snapdragon X Plus e X Elite. E olha, não temos somente um novo fabricante, mas também uma nova arquitetura, a arquitetura ARM, que é a mesma utilizada pelos smartphones, pelos tablets com Android e que traz aí algumas novidades bem legais para a arquitetura Windows, como por exemplo uma autonomia de bateria muito maior e que conta ainda com uma NPU responsável pelo processamento das funções de inteligência artificial. Nesse vídeo aqui estou trazendo o primeiro notebook a passar por aqui, trazendo esse novo conceito de chipset, o Snapdragon X Elite. Estou aqui com o VivoBook S15, uma baita máquina, com acabamento todo em alumínio, apenas 1,42 kg de peso, que traz teclado iluminado RGB, vem com uma tela OLED de 15,6 polegadas, possui 1 TB de armazenamento SSD, 32 GB de memória RAM LPDDR5X e que também vem equipado com o chipset Snapdragon X Elite. Será que ele se sai bem comparado com os outros notebooks? Quais as vantagens de ter um equipamento com o chipset da família Snapdragon em relação aos Intel e AMD? Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo e com direito a unboxing, dessa vez não raiz, tá? Isso porque a Asus mandou esse equipamento aqui para testes, mas tá tudo aqui dentro da caixa e eu vou mostrar o conteúdo aqui para vocês. Só que antes, quero pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que é não inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos. Claro, torne-se Big Geek você também. Então aqui está a caixa do Asus VivoBook S15, ela é feita com material reciclado e aqui temos as especificações técnicas que eu já falei para vocês. Então vamos direto ao assunto, vamos aqui abrir a caixa e conferir o conteúdo. O interessante é que essa caixa ela permite você transformá-la um suporte, né? Tanto para deixar o notebook elevado aqui na hora de utilizar, como também para deixá-lo completamente em pé, ó, usar como um stand aqui. Aqui nós temos já o S15, eu vou deixá-lo de lado por enquanto para mostrar o resto do conteúdo. Aqui nós temos o certificado de garantia e também o guia do usuário. Nessa região nós temos o cabo de força tripolar, tá aqui, bastante grosso inclusive o cabo, tá aqui mostrando para vocês. E aqui nós temos a fonte, ela é compacta e potente, hein? Tem uma potência de 90 watts. Aqui temos a entrada do cabo de força e aqui o conector USB tipo C. Legal que ele utiliza uma das duas portas USB 4 para poder fazer o carregamento. E por fim, mais nada na caixa. Bom, e agora vamos dar uma olhada aqui no Asus VivoBook S15. Ele também tem mais uma capinha aqui, deixa eu tirar. Espera aí, junto com o teclado. Tá aqui. E olha, eu já vou adiantando para vocês que o notebook é muito bonito. Eu vou ligá-lo aqui para a gente já ir testar o tempo de inicialização. O ruim é que ele demora um pouquinho para dar um sinal que está ligando. Pronto, ele já ligou aqui os LEDs. Você aperta a tecla 2 segundos assim, parece que ele está sem bateria e aí do nada ele liga. Mas o tempo de inicialização dele é bastante rápido, né? Ele tem um SSD NVMe de 1 TB. Ó, tá aqui, já está na tela inicial e ele vem com o Windows Hello. Deixa eu olhar aqui para ele desbloquear. Pronto, tá aqui já na tela inicial. E olha, é um notebook com acabamento bastante premium, algo que é incomum em produtos da linha VivoBook. Normalmente famílias ZenBook costuma trazer um acabamento mais premium, né? Mas o VivoBook S15 ele vem com o corpo todo em metal, trazendo alumínio, tanto na tampa, quanto na parte traseira, quanto na região do palm rest. Toda ela traz o acabamento aqui em alumínio. Olhando a tampa, é bem curioso que a princípio eu até achei que fosse o plástico e não que fosse o alumínio. Ela parecia ser feita em plástico, mas quando a gente olha com mais atenção percebe que ele traz aqui o acabamento em alumínio. O logo aqui Asus VivoBook é gravado em CNC, segundo a Asus. Então temos aqui um acabamento realmente muito bonito. Ele também vem com um chanfro aqui na traseira para ajudar a destacar. É um notebook bastante leve, com apenas 1,42 kg de peso. Então ele é bastante leve. E a sua espessura vai mudar de acordo com o lado. Aqui ele é mais fino e aqui acaba sendo mais espesso. Sua espessura máxima é de 1,59 centímetros ou 15,9 milímetros, conforme vocês preferirem. Aqui nós podemos ver as conexões. Ele traz uma porta HDMI 2.1, duas portas USB-C 4.0
5.0, com taxa de transferência de dados de até 40 gigabits por segundo. Não é uma porta Thunderbolt 4, né, que também tem a mesma taxa de transferência de dados, é uma porta USB tipo C, mas basicamente o comportamento é o mesmo. Ela também suporta aqui monitores e você pode usá-la para carregamento. Inclusive o VivoBook S15 suporta carregadores variados, você pode usar até um carregador de smartphone para poder abastecer a bateria dele aqui. Claro que com 90 watts, então ele precisa de bastante tempo se o carregador for menos potente, né? Com o carregador de 90 watts, ele vai carregar 60% da bateria em 49 minutos. Então temos aqui essas conexões. Do outro lado nós temos duas portas USB tipo A, no padrão 3.2 geração 1, com taxa de transferência de até 5 gigabits por segundo, inclusive até a informação fica destacada aqui. Ele também traz dois LEDs aqui, um para indicar que o notebook está ligado e outro para quando está ligado na fonte. Aqui mostrando a parte traseira, e é bem curioso porque temos um notebook que utiliza a arquitetura ARM, que é a mesma usada por smartphones, por tablets, e existem algumas mudanças em relação à arquitetura x86-64 usada por CPUs da Intel e da AMD também. Esse tipo de chipset ARM, né, essa arquitetura ARM, ela costuma consumir menos energia. Então achei curioso ele ainda assim trazer dois fãs aqui dentro. Além do seu sistema de pipes, ele vem com dois fãs e ainda temos a fonte de 90 watts. Achei isso aqui bem curioso. Por exemplo, os MacBooks da família M1 da Apple, eles não traziam um sistema de resfriamento ativo, né? Eles não vinham com um fã e eles trazem a mesma arquitetura ARM que está presente aqui no Snapdragon X Elite. Então tá aqui, o ar ele vai entrar por aqui e vai sair por essa região. E os dois alto-falantes ficam aqui na parte inferior. Eles são tunados pela Harman Kardon, inclusive aqui temos a etiqueta, né, informando, aqui mostrando a região do palm rest, do teclado e também do touchpad. O touchpad é grande, ó, com um espaço bem generoso aqui, ó, tem 4 dedos aqui na diagonal, então temos um touchpad com um tamanho muito bom. O teclado é no padrão ABNT, retroiluminado, com iluminação RGB de uma zona, né, ele vai sempre assumir a mesma cor em todo o teclado, então você pode fazer várias combinações, vermelho, verde, azul, violeta, amarelo, branco, mas todo o teclado vai sempre assumir a mesma cor. Dá para você trocar o efeito também, colocar efeito de respiração, efeito de arco-íris, mas sempre todo o teclado irá apresentar a mesma iluminação. E como é um notebook com tela de 15,6 polegadas, também temos aqui uma fileira numérica aqui, ó, bem interessante para quem precisa fazer muita digitação de números. O touchpad é um pouco mais para a esquerda, né? Faz sentido porque quando a gente ignora essa parte do teclado alfanumérico, ele fica basicamente centralizado, né? Então por isso que ele foi posicionado um pouco mais deslocado aqui para a esquerda. O teclado traz um curso de tecla de 1,7 milímetros, é meio que padrão da ASUS, então a sensação que a gente tem utilizando esse teclado é a mesma, utilizando a maioria dos notebooks mais recentes da ASUS. Já vou adiantando que é um teclado muito confortável, as teclas não são barulhentas, eu gosto muito desse teclado. Ele também traz integrado aqui a tecla Copilot, que vai abrir aqui os recursos de inteligência artificial. Você pode fazer perguntas, você pode pedir para ele fazer imagens. Inclusive é uma novidade que a Microsoft anunciou para os notebooks Copilot Plus, que é o caso justamente aqui do VivoBook S15, né? As novas CPUs que trazem uma NPU, a NPU é responsável pelo processamento neural, que vai criar os elementos de IA, né, de inteligência artificial. Então, CPUs que tragam uma NPU com pelo menos 45 TOPS estão habilitadas aqui para o Copilot Plus e traz aqui a tecla Copilot dedicada. Todos os chips da família Snapdragon X Elite e X Plus suportam aqui os 45 TOPS, né, na NPU. Então todos eles vêm habilitados com esse recurso. E que deve ser uma tendência aí para as próximas CPUs. A Intel já lançou o produto com uma NPU de 45 TOPS, a AMD também lançou, então pelo visto essa vai ser a tendência do futuro. E temos também essa tela incrível, né? Uma tela OLED, é uma tela com resolução 2.8K, 2880 por 1620 pixels, com taxa de atualização de 120 Hz, tempo de resposta de apenas 0,2 milissegundos, realmente é um tempo de resposta muito rápido, 1,07 bilhões de cores, ele traz uma tela com 10 bits de cores, vem com bordas bastante finas e o aproveitamento aqui corpo-tela é de 89%. As bordas laterais são muito finas, a borda superior é um pouquinho mais espessa, né, para abrigar o webcam, e a borda inferior essa um pouco mais espessa em relação às demais. Mas o aproveitamento aqui é muito bom, é uma tela com uma qualidade incrível, o brilho máximo é de 600 nits, ela alcança 100% do volume de cor DCI-P3, aqui mostrando os ângulos de visão para vocês, olha, realmente é uma tela
uma qualidade excelente, eu acho que já está até com brilho máximo aqui, contraste de 1.000.000/1, então o contraste aqui também é excelente. E o touchpad, ele suporta gestos, que você pode inclusive desabilitar dentro do MyAsus, se você não curtir, mas eu acho que dificilmente alguém vai desabilitar. Quando você desliza aqui para cima ou para baixo, ó, você vai aumentando ou diminuindo o brilho, ó, que legal, nessa borda aqui do touchpad. Quando você desliza desse lado, do lado esquerdo, você pode aumentar ou diminuir o volume. Quando você está assistindo o vídeo, você pode deslizar para a direita ou para a esquerda para avançar ou retroceder no vídeo. E quando desliza da borda para o centro, vai abrir um aplicativo, eu acho que é o Asus Expert, se eu não estou enganado. Você consegue abrir aqui um aplicativo também. Ah, e outro detalhe interessante, essa tela ela consegue ser dobrada em até 180 graus, dá para você deixar o notebook completamente de pé. Só ficou devendo mesmo aí um touchscreen. Infelizmente essa tela não é touchscreen e olha, toda hora eu fico teclando na tela aqui para acessar as funções. Bom, agora vamos aqui à parte mais complexa, que é explicar sobre esse chipset, o Snapdragon X Elite, que utiliza a arquitetura ARM, que é a mesma utilizada por smartphones em tablets Android ou com iOS, por exemplo, e que também é utilizado pelos novos Macs. Normalmente, computadores Windows utilizam a arquitetura x86-64, que foi criada pela Intel há muitos anos atrás. Desde os primeiros PCs, todos eles utilizam a arquitetura x86 e depois foi ampliada para x86-64, quando surgiram os processadores 64 bits. Enquanto que vocês viram que o Snapdragon X Elite utiliza a arquitetura ARM, uma outra arquitetura. Imagina que o x86 seja uma pessoa falando inglês, enquanto que a arquitetura ARM seja uma pessoa falando em português. Então, são arquiteturas diferentes, elas se conversam de formas diferentes. Como o Windows, desde o começo, foi projetado para a arquitetura x86, muitos dos aplicativos feitos para o Windows vão rodar na arquitetura ARM, mas de forma emulada. Então, é como se entre a pessoa falando português e a pessoa falando inglês tivesse um tradutor no meio. Isso faz com que a gente tenha uma certa perda de performance. Já existe o Windows com ARM há vários anos e sempre essa emulação foi algo problemático, sempre foi realizada de forma muito lenta. Mais recentemente, a Microsoft lançou o Prism, que é um novo sistema de emulação e bem mais rápido do que o sistema anterior. Então, dessa forma, a gente já consegue ter uma melhor compatibilidade com aplicativos x86-64 rodando na arquitetura ARM que está presente aqui no Snapdragon X Elite. E apesar do avanço ter sido significativo, muitos aplicativos aqui vão rodar muito bem de forma emulada, ainda assim teremos alguns problemas. Alguns apps, principalmente jogos, não vão rodar bem de forma emulada e muitas vezes sequer vão rodar aqui nessa plataforma. Então, dependendo da aplicação que você precisa utilizar no seu notebook Windows, talvez o VivoBook S15 não seja o modelo indicado para você. Agora, se você não tiver problemas com aplicações específicas, com certeza esse notebook vai mandar muito bem. Isso porque ele traz uma grande vantagem sobre a arquitetura x86 das CPUs Intel e AMD, que é a bateria. Ela dura muito, tanto que o VivoBook S15 ele traz uma autonomia de bateria de mais de 18 horas, quando você está usando, claro, o modo silencioso, que vai ter o menor consumo de energia, com o brilho da tela na metade e sem utilizar aplicações muito pesadas. Mas algo que eu já vi aqui nesse notebook é que quando você deixa ele com a tela fechada aqui, quando você deixa ele em standby, ele vai durar vários dias sem gastar muita energia, algo que você jamais veria no notebook Windows com CPU da Intel ou da AMD utilizando a arquitetura x86. Para vocês terem ideia, deixando o notebook fechado do final do dia e pegando ele no dia seguinte, o consumo de bateria foi entre 3% e 5% apenas. Então a bateria dura demais quando você não está utilizando o notebook. Isso aqui realmente é incrível, algo que seria impensável em um notebook Windows. Você já consegue fazer isso com o MacBook, por exemplo, né, utilizando os chips da série M, seja o M1, M2, M3 ou M4, mas em um notebook Windows era algo impensável, mas que já é possível aqui usando o Snapdragon X Elite. E na maior parte do tempo ele consegue entregar uma ótima performance. Usando os aplicativos aqui, eu não percebi problemas de desempenho, ele sempre entregou uma ótima performance, mesmo quando não está conectado numa fonte, quando está direto na bateria. Apesar do excelente desempenho, eu já notei que ele consegue performar ainda mais com a fonte conectada. Então, quando você desconecta a fonte, ele vai cortar um pouquinho do desempenho, não vai ter o mesmo desempenho de quando está conectado à fonte. Infelizmente, é uma característica, né, de notebooks Windows, mas ainda assim o desempenho estava muito bom e a autonomia aqui
está excelente. O Snapdragon X Elite tem 3 versões diferentes. Aqui está aqui no VivoBook S15, é a mais simples, é o Snapdragon X Elite 100. Ele tem 12 núcleos e 12 threads rodando até 3.4 GHz. Basicamente, as versões mais tops costumam trazer um modo turbo, onde vai aumentar esse clock aqui de 3.4 GHz para até mais do que isso. Nessa versão aqui, a mais simples, ele fica travado em 3.4 GHz, não tem um modo turbo boost, por exemplo. A GPU é da série Adreno. É interessante que eles não especificam qual que é a GPU, mas abrindo aqui o software HWinfo, inclusive uma versão específica para ARM, ele não conseguiu instalar a versão x86, mas tem uma versão para ARM, ele consegue mostrar aqui uma informação de que ele utiliza a Adreno 741. Não sei se essa informação está correta porque a Qualcomm só diz que ele utiliza uma GPU da série Adreno e não especifica detalhes. Já os núcleos principais são da série Orion, com uma composição de 4 núcleos com um clock maior e 8 núcleos com um clock menor. A memória RAM é de 32 GB, achei isso aqui fantástico. Ela é soldada, não dá para você trocar, fazer upgrade. E a velocidade é muito alta, alcançando 8.448 MHz. Realmente é uma memória RAM bastante rápida. O SSD tem 1 TB, o padrão M2 NVMe PCI Express 4.0, e esse sim pode ser trocado, você pode fazer upgrade no futuro. E a bateria é grande também, tem 70 Wh, não esperava uma bateria tão grande para esse notebook. Bom, você também pode gerenciar os recursos através do aplicativo MyAsus, tem até uma tecla dedicada aqui para você abri-lo. Por aqui você pode controlar a iluminação, pode ver aqui a capacidade de armazenamento, bateria e uso. Dá para você também acionar os perfis aqui, ó, por exemplo, quando você vai aqui em potência e desempenho, você pode usar 4 modos diferentes. Tem o modo sussurro, modo padrão, modo de performance e modo de velocidade máxima, aqui para você ter a melhor performance possível. Por enquanto eu estou utilizando o modo padrão. Para as tarefas comuns eu não preciso de mais empenho, mas algo que eu já vou adiantando para vocês, eu vou deixar aqui algum jogo rodando para vocês poderem ter uma ideia, mas pelo que eu já vi de vídeos sobre o Snapdragon X Elite, a GPU Adreno não traz um desempenho muito bom, mesmo quando comparado com as GPUs on-board das CPUs da Intel e da AMD. Então ele fica um pouquinho para trás no desempenho. Acho que o fato de rodar muitos aplicativos de forma emulada também acaba prejudicando isso. Jogos, aplicativos que rodam nativamente x86, a grande maioria vai rodar aqui, mas de forma emulada, e isso vai prejudicar um pouquinho a performance. A parte boa é que tem muitos aplicativos que já estão rodando nativamente na arquitetura ARM, como por exemplo o Chrome. O Chrome, até pouco tempo atrás, não tinha uma versão ARM para Windows. A Google acabou atualizando recentemente, então ele já tem uma versão nativa para Windows. É legal que deixá-lo assim totalmente na vertical, porque eu posso até deixá-lo aqui inclinado, não preciso nem mudar a posição da câmera. Mas quando você usa aqui as teclas Ctrl Shift ESC para acessar o gerenciador de tarefas, quando você vai aqui em detalhes, deixa eu achar aqui a opção, tá aqui em detalhes, olha só, ele mostra aqui para você sobre qual arquitetura está rodando cada aplicativo. Então, por exemplo, o Chrome aqui, ó, está aberto o aplicativo do Chrome, ele está rodando em ARM 64, significa que ele está rodando de forma nativa aqui. Esse Asus Screen Expert, que é um aplicativo da própria Asus, ele está rodando de forma emulada, ó. Ele foi projetado em x64 e está rodando de forma emulada. A grande maioria aqui já está em ARM 64, ó. Mas jogos, por exemplo, vão rodar de forma emulada. O GlideX, que é outro aplicativo da Asus, também está rodando aqui em x64 de forma emulada. O Edge está rodando aqui nativamente ARM 64. Então, olha, já tem bastante aplicativos aqui que suportam o ARM 64. Infelizmente, o Adobe Premiere, o Photoshop, né, programas da Adobe que já tem versões ARM rodando aí nos Macs, por exemplo, né, para rodar nos chips M1, M2, M3, M4, infelizmente eles ainda não têm uma versão para rodar de forma nativa aqui na plataforma ARM 64. Então eles vão rodar emulados, né, utilizando a emulação do Prism, vão rodar em x86. Então a Adobe já até prometeu aí futuramente uma versão do Premiere e do Photoshop para ARM 64 rodando no Windows, mas por enquanto isso é feito de forma emulada. Eu ainda não instalei esses aplicativos, estou bem curioso para ver como é que eles vão se comportar, e a ideia depois é mostrar para vocês. A NPU que vem nesses notebooks, ela vai trazer várias novidades. Por exemplo, você pode usar a IA para fazer um desenho, fazer um rabisco, ele vai transformar numa imagem bonita. Dá para você, quando está utilizando a câmera, usar aqueles efeitos de desfoque do fundo, e ele não vai consumir recursos da CPU nem da GPU. Ele vai utilizar a NPU para isso, o que acaba economizando bateria
mantendo a GPU e a CPU livres para outras tarefas. Isso é bem legal porque a NPU ela não consome tanta energia quanto a CPU e a GPU. Então isso faz com que a gente tenha um consumo menor de energia. Aqui testando a webcam com resolução Full HD, é uma webcam boa, não é excelente, mas tem uma boa qualidade, né? Infelizmente, notebooks Windows não costumam trazer câmeras muito boas. O chipset Snapdragon X Elite costuma fazer uma boa otimização de imagem, costuma ser superior às CPUs Intel e AMD nesse quesito também. É interessante que você pode aplicar efeitos, tem uma barra lateral que permite você colocar os efeitos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo registrar na câmera. Dá para você colocar, por exemplo, enquadramento automático, então ele vai, de acordo com a sua movimentação, ele vai aproximando ou distanciando a câmera, ó. Então, quando você chega mais perto, ele vai ajustando a posição. Tem também a opção de iluminação de retrato, para realçar seu rosto. Tem a opção do contato visual. Então, vamos lá, teleprompt. Então, mesmo quando eu estou olhando para outro ponto, estou olhando para aquele ponto da tela, mas ele sempre vai manter a visão para a webcam. Isso aqui é um recurso bem legal. E tem uns efeitos de fundo também. Tá aqui, ó, desfoque standard, desfoque retrato também, que é um pouquinho mais leve. Aqui mostrando o áudio. Anos sem ficar obsoleto. E ele é muito bom, hein? Mundialmente por seus smartphones inovadores. A qualidade é muito boa, gostei bastante do áudio. Não é diferente. Por isso hoje eu vou trazer para vocês 6 motivos para vocês tem graves bons também. E ter a melhor e aqui mostrando a tela, o primeiro deles rodando é que vídeos. Vai durar muito. Deixa eu tentar isso porque ele oferece até 4 mutar aqui pra gente conseguir e até 5 anos de atualizações. Mostrar. Pronto, tá aqui, tá mutado. Aqui mostrando a tela, ó, display OLED realmente tem uma qualidade incrível. Ficou um pouquinho de bordas aqui? Não ficou, ficou tela cheia. Então acredito que a proporção seja 16:9, ó. Aqui mostrando os ângulos de visão também. Então temos uma tela com uma qualidade realmente bastante surpreendente. E quanto que está custando o VivoBook S15? Ele está saindo por R$ 9.900 à vista ou R$ 11.000 a prazo. Não é notebook barato, mas ele traz uma configuração bem interessante, com 32 GB de memória RAM, inclusive numa velocidade bastante alta, 1 TB de armazenamento SSD, vem com teclado iluminado, inclusive com suporte ao RGB, né? Touchpad grande, acabamento em alumínio, é bastante leve também, com apenas 1,42 kg. Tem uma tela OLED 2.8K com 120 Hz, então as configurações são realmente impressionantes nesse notebook. Vale a pena apostar em um notebook com arquitetura ARM? Olha, a princípio pode ser um pouco cedo para as pessoas que usam aplicações muito específicas. Se você utiliza programas muito específicos, se você quer um notebook para jogar, eu acho que o VivoBook S15 não é a melhor opção. Agora, para quem utiliza mais tarefas do dia a dia, quer um notebook com uma bateria que vai durar muito, aí sim eu acho que esse notebook tem um ótimo potencial. Pelo menos aqui nos primeiros testes eu curti demais, principalmente a possibilidade de deixá-lo fechado, sem ter que desligar, e depois quando pegar aí no outro dia ele ainda tá com muita bateria. Isso aqui eu curti demais. E uma coisa que tem sido muito falado é que notebooks que trazem NPU integrada, que permitam você utilizar os recursos de inteligência artificial, utilizar o Copilot, por exemplo, são a nova tendência. Então é muito importante quando você for comprar seu notebook, principalmente nesse momento, que ele traga uma NPU integrada, de preferência com suporte ao Copilot Plus, né? Uma NPU que suporte pelo menos 45 TOPS, porque acredito que essa integração da IA com os notebooks Windows deve se tornar uma tendência cada vez maior daqui para frente. Bom, galera, então é isso, vou ficando por aqui, vou trazer mais um vídeo aí sobre o VivoBook S15, vamos falar melhor sobre essa questão da performance, quero testar melhor a autonomia de bateria, então vou discutir sobre tudo isso com vocês no próximo vídeo, e para você não perder esse e outros vídeos, é só se inscrever, e você que ainda não deixou o like, aproveita agora aí para deixar o like, para fortalecer esse vídeo e ajudar o canal. Grande abraço e até o próximo vídeo, tchau!